Salve, salve, meu querido George! Reta final, estamos chegando daqui a uma semana. Não, uma semana não, uma semana já foi. Estamos gravando hoje, é segunda, gente. Dia 10 de novembro. Dia 17. Opa! Teremos o nosso Fórum Futebol Feminino 2027. O jogo é em casa, o jogo é agora aqui em casa. Com E você. ela tá aqui em casa hoje, né? Como é que você falou? Ela tá aqui em casa hoje. Aqui em casa, Casa não, você hoje. não fez isso, né? Você não fez isso. Quem sabe? Seja bem-vindo. Um prazer estar com você, Eric, George. E soa comum aos meus ouvidos ouvir alguma piada do George. Né? Ah. Eu acharia estranho se não fosse o caso. É, né? Exato. Você já veio preparado falando assim, não, o George vai vir com alguma piada fraca. Que há muitos anos eu lembro que a gente bateu um papo com a Tamires pra falar de gestão de carreira. Putz, foi mesmo. Eu lembro que teve alguma coisinha assim, George. Então Que eu quase a aposentei. Ela falou, George, você querendo me aposentar? Eu me sinto em casa, assim. Tá ela ainda jogando. Né? É verdade. Kim, hoje você vai, fala, eu não peguei minha cola a tempo de falar sem errar. Gerente de competições? Nossa, que chato que agora eu vou ter que falar gerente não, diretor executivo. Que chato, Eric. Chegou chegando, hein? Não, Diretora executiva da Federação Paulista de Futebol. E quer saber, assim, pouco importa o nome do crachá, apesar de eu achar que essa é uma conquista de organogramas para a Federação Paulista e como símbolos, assim. Mas é pensar estratégia e ter algo nesse mundinho, na nossa indústria, que permita se viver de pensar estratégias para desenvolver competições, isso é maravilhoso. Então... Pensar estratégia para desenvolver competição. Só brincadeira, aquela brincadeira de infância de falar, vou montar o campeonato, vou não sei o quê, como a gente pode fazer, como não sei o quê. Tudo que traduz desenvolvimento, eu acho que tem esse primeiro grande pilar que ele é de competição, mas isso vale para projetos, enfim. Muitos desdobramentos, é isso. Pensar em desenvolvimento, é maravilhoso. Se fosse um jogo de tabuleiro, seria War? Seria banco imobiliário? O que seria? Porque boa pergunta. Eu acho que tem um pouquinho de War aí. Não, de vez em nunca eu acerto. E conquistando territórios, sem dúvida. Acho que tentando fazer essa melhor gestão ali de um jogo da vida / banco imobiliário. Um constante xadrez, né? Seria por aí? É, por aí. Caraca. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Agora, depois de vindo, foi Octagon que você começou? Não. Comecei CBF. Primeiro estágio da minha vida já foi ganhando uma lógica nacional. CBF, Rios, Octagon, Cruzeiro, Federação. Cruzeiro e Federação. Sempre olhando o futebol feminino? De alguma forma, sim. Acho que quando eu entrei na CBF eu não tinha já essa pretensão ou até a possibilidade de sonhar com isso, mas de uma forma muito natural lá. Já pedia para cobrir o que antes era a Copa do Brasil e que retornou esse ano. Eu vivi uma experiência maravilhosa essa semana, assim, com a arbitragem feminina do quadro da Federação Paulista. Eu pude resgatar fotos de 2016, quando nesse papel de estagiária eu tirava foto da Edna e da Neuza treinando para ter a insígnia FIFA. Então a gente viveu esses momentos, assim, quase 10 anos depois, muito mágicos. Mas de alguma forma, já sempre ali caminhando sem querer. Querendo para o futebol feminino. Como é que você chegou na CBF? Olhando assim para essa gestão de carreira, como é que você chegou lá? George, essa é uma história que depende de sorte, de acaso, de cara de pau, de coincidências. As risadas do Eric são as melhores, porque ele traduz na risada a jornada da pessoa. Mas eu adoro, Não, mas essa história realmente, assim, eu realmente sinto que até hoje eu fico colhendo os benefícios de algo que eu não tinha pensado. Então, 2014, ano de Copa do Mundo, a sorte de ter meus pais morando em Teresópolis, onde fica a Granja Comari. Então, é dessa coincidência primeiro familiar, e que eu acho que tem uma imagem assim de infância, de sempre estar perto das seleções, treinando ali. Eu literalmente fui bater na porta da CBF em abril de 2014 pedindo para ser voluntária na Copa. Eu queria ver jornalistas, eu queria ver como funcionava o Media Center. Não tinha um desejo de ver jogador, eu queria ver jornalista. E eu acho que foi da pureza desse pedido com muita cara de pau que me rendeu trabalhar na Copa do Mundo como assistente de produção. E vocês conhecem o trabalho da EA, que é liderado pelo Marcos Inchaust, e ali realmente foi meu primeiro trampo da vida, para um ano depois a CBF lembrar que tinha essa menina que ia estudar jornalismo e falar, vem fazer a prova para o estágio da CBF e passar. Então,
é cheio de acasos, mas também é cheio de intencionalidades espontâneas. É isso. Rafael Plastina tem uma frase que eu sempre gosto, que ele fala assim, não adianta esperar a porta se abrir para você, tem uma frestinha, entra por lá. E ela abre a porta depois, né? Mas é isso, você achou a frestinha, falou, vou lá, se jogou. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas é um pouco daquela lógica de quando o teu carro para na estrada, se você ficar dentro do carro, ninguém vai te ajudar a empurrar, mas se você sair do carro e começar a empurrar, já vai parar alguém que vai botar força ali. Então, acho que bacana, que legal, cara. Sem pensar, assim, óbvio, né? Eu tinha 18 anos, não tinha condição de pensar em todo esse desdobramento, o que ia significar bater lá e falar, tem uma possibilidade, mas deu certo. Mas aí olhando, gestão de carreira, né? Toda essa sua trajetória, se você pudesse passar para as pessoas apaixonadas que querem entrar no futebol feminino, por exemplo, que quer entrar, né, de uma maneira ou outra, e aí você olhando toda a sua trajetória hoje, com a experiência que você tem, com o olhar do todo, o que você diria para essas pessoas que eu quero entrar na indústria do futebol, no futebol feminino, mais propriamente dito? Boa pergunta. Eu acho que tem algo que o Mauro fala muito assim no dia a dia pra gente, que é sobre estar na direção certa e não necessariamente na velocidade certa, né? Então acho que só de você calibrar um pouquinho dessa seta e estar nessa direção já é uma grande ajuda. E eu acho que eu tinha uma certa leveza de tratar planos de carreira, inclusive, como algo muito aberto, que vai mudar e que eu posso fazer o plano mais lindo e ele não acontecer do jeito que no momento 1 ele foi sonhado. Tá chegando um cafezinho coado, muito obrigada. Tá chegando seu doping aí, tá tudo certo. Mas eu acho que ter essa intencionalidade de querer contribuir de alguma forma, independente da área, do crachá, já é uma grande direção no caminho certo. E eu acho que ter um pouco dessa leveza de deixar esses planos em aberto, porque oportunidades podem surgir que vão mudar por completo qualquer que seja o teu papel, a tua contribuição, e tentar fazer o melhor disso. Eu acho que eu sempre tive também uma boa qualidade de não ter medo de função operacional, sabe? Então, você fazer o arroz com feijão bem feito, isso já, te distancia, assim, da média de uma forma muito clara, felizmente ou infelizmente. Então, acho que teve muito disso, assim. Felizmente e infelizmente. Felizmente e infelizmente. Então, acho que não ter medo do arroz com feijão, de fazer o operacional bem feito. E dali, eu acho que eu lembro na Copa de 2014, mais que tivesse sido a minha primeira experiência profissional da vida, eu lembro de um feedback maravilhoso que eu recebi da Kelly, que hoje atua no Palmeiras, e ela falou, cara, é maravilhoso, porque quando você me traz uma situação de um problema, você já tá colocando na mesa para mim 3 soluções diferentes, para eu tomar a decisão do que vai ser feito, mas você não tá vendo só com problema e de braço cruzado. Então, acho que tem um pouco dessa naturalidade também, e de novo, intencional ou não, que pode ajudar muito. Ser proativo, né? Não tem como. E Kim, como é que hoje é o trabalho na Federação Paulista? Vamos trazer para o presente. A gente falou um pouquinho, tem muita coisa. Depois teve com o Vitor na Rios, né? Na Rios Com, que acho que também traz outro negócio que também te abre a porta para ir para o Cruzeiro, né? Sem dúvida. Lá na frente. Mas como é que é hoje a Federação? Em que patamar está a Federação Paulista? A gente já teve o Reinaldo aqui, a gente conversou bastante sobre o macro geralzão de federação e tal, mas que claramente, né, assim, os times de São Paulo muito à frente dos outros no âmbito, né, nacional e tal, mas qual é o trabalho da federação que você que teve uma vivência, por exemplo, no futebol mineiro, com o Cruzeiro e tudo mais, você enxerga que traz de diferente para a federação? Eu acho que tem uma leitura, assim, sobre a federação e que de alguma forma eu vou conectar um pouquinho com a minha trajetória ou com o próprio processo de desenvolvimento do futebol feminino, porque também é a primeira vez que eu chego numa instituição e visto um crachá que já tem lastro de processos. Em geral, o que eu peguei era sempre fazendo parte daquele primeiro time que estava construindo pela primeira vez, então todo mundo chegando junto ao mesmo tempo. E na federação é isso, a gente está aí há uma década de liderança e de revolução encabeçada pelo presidente Reinaldo, com o vice-presidente Mauro Silva, com o vice-presidente Bernardo Itre e com a vice-presidente Mislaine. E aí você vai desdobrando isso, né, dos cabeças. São pessoas que estão lá há muitos anos
fazendo esse processo de uma federação como uma empresa, um lugar muito profissional, com muito processo, com muita governança. Eu acho que é um dos lugares mais organizados também que eu já pude vivenciar, principalmente dado o contexto de complexidade. Você está lidando com a indústria como um todo, desde aquele futebol que ainda preserva e tem culturas extremamente raiz para aquele que já aspira um nível de profissionalismo absurdo, assim. Então, ser uma pessoa recém-chegada nesse contexto já me faz entender que delícia que esse sarrafo já é tão alto, que teve tanta gente que já passou por esse mato alto, que já teve muito mais desafios do que hoje eu vivo na minha realidade, assim, podendo liderar um processo de desenvolvimento do futebol feminino ali dentro. E eu acho que tem um senso de querer honrar também o esforço dessa galera que veio antes, que para mim é muito natural, muito presente. Mas acho que diferente do criar e construir como tarefa número 1, é claro que isso é uma exigência constante, fazer coisas novas, pensar novas formas de evoluir o futebol feminino, dado o contexto de 2025 em diante, para o estado de São Paulo, ele é muito sobre aprimorar e qualificar também. Então já tem uma base consolidada de lastro, seja de competições, de processos, de licenciamentos, de projetos, de cursos, que o papel ele é refinar e aprimorar e não só criar e construir, que em geral acho que eram os verbos que eu mais usava em outras experiências profissionais, assim. Então acho que tem emergir nessa cultura ao mesmo tempo que me dar essa liberdade também de, mas eu sou aqui um par de olhos frescos chegando com essas ideias, o que vocês acham? E às vezes tem ideias que são absolutamente convencionais e já ocorreram e já foram realizadas, e tem ideias que são muito malucas e a gente vai todo dia se desafiando, mas é um ambiente pela liderança do Reinaldo, assim, que quer inovação o tempo inteiro. Então isso é maravilhoso. Você não tem que gastar tempo e energia convencendo a possibilidade de inovar, e isso já ser uma cultura da casa. Então é muito animador. Mas aí você olha, você está, digamos assim, numa ilha de excelência. Sim. A gente pode falar de futebol feminino, foco futebol feminino, está numa ilha de excelência. Só que existem vários Brasis dentro de um mesmo Brasil quando a gente fala de futebol feminino. Com o seu olhar, a partir de toda essa sua experiência, nós vamos conseguir realmente aproveitar a oportunidade dessa Copa do Mundo de futebol feminino em 2027 para fortalecer o ecossistema do futebol feminino no Brasil? O olhar Brasil, não o olhar Estado de São Paulo, que vive uma ilha de excelência quando a gente fala de futebol feminino. Qual que é a sua avaliação e análise sobre isso? Baita responsa ter que responder isso, né? Eu acho que a primeira pergunta que eu naturalmente me faço é: o que significa aproveitar essa oportunidade, né? Como que você materializa isso? Porque do ponto de vista de transformação cultural, eu acho que vai sim ser um daqueles momentos que você divide em antes Marco e zero. depois, marco zero, assim. zero, Era total. um Brasil antes da Copa do Mundo em casa, outro Brasil depois da Copa do Mundo em casa. Mas em que velocidade também o que a gente traduz como fortalecer e garantir que isso seja perene e sólido, eu acho que vai depender de anos e décadas mesmo desse aproveitamento do residual de legado de Copa. Então, eu ainda costumo descrever muito, e curiosa até para saber se vocês teriam essa percepção sobre futebol masculino. Mas eu uso muito uma expressão de falar, cara, a história do futebol feminino, ela ainda é feita de pessoas extraordinárias e circunstâncias extraordinárias. Então, isso vale para Magali Fernandes, que foi uma pioneira com o Juventus. Isso vale para o que o Arthur Elias, numa trajetória desde a USP, passando por Centro Olímpico, em Corinthians Audax e chegando numa seleção. Isso vale para Aline Pellegrino, isso vale para tanta gente que vive de futebol feminino ou que deixou marca de... Eu sinto que elas se sentem representadas por essa frase, independente de quem elas são no mundinho do futebol feminino, de falar, puxa, realmente, acho que eu sou sim uma pessoa extraordinária, uma circunstância extraordinária. E eu fico me perguntando, né, que trajetória é essa pra gente fazer o negócio parecer natural. E não, uau, que destaque essa pessoa, esse projeto, esse clube, aquela temporada. E isso tá num lugar muito mais perene mesmo. Mas do ponto de vista cultural, eu prevejo sim que seja uma grande transformação, porque
você vai estar lidando com a imagem, né? Com a referência, o dia a dia, o envolvimento. Eu acho que vai ter um esforço muito grande do ponto de vista governamental, do ponto de vista das marcas. Ninguém é louco de perder essa oportunidade em casa. Mas a minha maior preocupação é isso se transformar em processos, em convicção. Então, acho que vai exigir de todo mundo trabalhar muito, assim, pra gente ficar realmente satisfeito com o que foi esse Marco Zero. Tô só imaginando aqui. Minha cabeça tá voando aqui. Não, porque eu acho tão legal. Você tocou num ponto que é onde eu vejo também. Eu lembro em 2019, quando a gente fez o Fórum da Máquina, a gente fez um painel falando sobre futebol feminino e a gente colocava ali que o Marco Zero mundial tinha sido aquela Copa de 19, né? Era um exercício meu de futurologia, eu tinha olhado e falei, cara, isso aqui tá mudando o futebol feminino na Europa, veio a UEFA exigindo o time masculino de investir no feminino, os caras entenderam, o estádio lotou, cara, isso aqui não vai ter volta. E eu vejo muito que a gente vai chegar nesse nível aqui, tipo, 2028 vai ser aquilo que, cara, vai estar todo mundo querendo disputar competição. Mesmo segundo semestre de 27, né? Já vai estar numa ânsia que o futebol masculino também se aproveitou em 2014 em diante. A gente melhorou muito o futebol masculino, gente, mas muito. Muito por conta da Copa. Imagine no feminino em que o mato ainda é muito alto, né? E eu acho que a gente vai ganhar um componente que não é o fim, mas a quebra de muito preconceito. Já achar que o futebol feminino... Bom, enfim, o que ouvimos esse fim de semana no Internacional de Porto Alegre. Não, desculpa, não no Internacional de Porto Alegre, no treinador do Internacional de Porto Alegre. Mas que é aquela coisa, a sensação que me dá, e eu vejo pelos meus filhos, por exemplo, que para eles já é natural discutir melhor jogador do mundo não é só masculino, tem a feminina também. O lance da jogadora X ou da Y, você viu isso, né? Eles já estão sendo impactados por conteúdo de quem gosta de futebol. Independentemente, né, se é masculino ou feminino, eu sempre brinco, para mim é igual o vôlei, né? O vôlei no Brasil, na verdade, o feminino, até a gente teve aqui outro dia convidado que falou, o vôlei feminino ganha mais dinheiro que o masculino, né? Não vai chegar nesse nível, obviamente, mas eu acho que essas oportunidades, e aí vem o ponto onde eu queria dar minha digressão, porque eu falei que eu estava pensando muito aqui, vai ser meio que deixar de ser microempreendedores, se a gente pode dizer assim, dentro do futebol feminino, para ter mais uma gama de gente olhando e falando, vambora, isso daqui já está consolidado, é meio isso que você pensa? Cara, imagina, e agora especialmente assim, pensando em quem é o público-alvo do Máquina, né? Imagina você estar diante de uma indústria que não te faltam indicadores falando que o futebol feminino vai ser top 5 modalidades mais populares do mundo e que é uma indústria que ainda está a caminho do bilhão. Então, assim, você tem um unicórnio na tua frente. Isso aqui é muito raro poder viver ativamente a construção disso. Aí eu fico pensando em indicadores, alguns subjetivos e outros objetivos. Imagina que lá na Olimpíada de Paris, seleção feminina representando o futebol, voltando com uma medalha de prata, e você teve aquele jogo Brasil e Espanha, e teve uma imagem, assim, entre tantas que viralizou na época, que eram 2 tiozinhos num boteco, assistindo o jogo Brasil e Espanha, que foi um jogaço. E eles não marcaram de ir no boteco para ver futebol feminino, é que eles estavam lá tomando uma cervejinha e de repente tinha futebol feminino na TV aberta. Cara, eu tenho certeza que um jogo como aquele, uma experiência muda para sempre a forma como esses caras veem mulher jogando futebol. E mais ainda quando você bota esse elemento de que é a seleção brasileira, então eles passam a se sentir identificados. Fala, pô, essas mulheres me representam, que delícia, esse sentimento de orgulho, coisa assim. Um indicador subjetivo, né? Mas aí eu olho para esse ano e de repente a gente chega lá na final do Brasileiro Feminino, Corinthians e Cruzeiro, e eu acho que isso foi muito pouco falado e analisado até agora, mas é a primeira vez na história que a gente tem receita de bilheteria superando a marca de R$1 milhão. Falamos. Pô, Máquina tá atenta, tá ligada. Mas acho que a gente ainda não analisou o suficiente isso como um indicador, porque a gente está celebrando a primeira vez que isso acontece, e o que a gente está olhando assim de construção até isso, ou em que momento isso não vai se tornar algo exclusivo desse time que foi o campeão.
Então, acho que todos esses indicadores, sejam eles de um prisma já de retorno, seja ele do prisma do investimento, da quantidade de atletas que hoje também, cara... E aí, falando muito sério, assim, sobre esse trabalho que a federação faz, essa atual geração que vai jogar a Copa do Mundo em casa, representando o Brasil, ela ainda não é uma geração que teve o lastro da formação integral passando pelas respectivas categorias de base. Ainda tem uma maioria de jogadoras que não viveu o sub-13, que não viveu o sub-15, que não viveu o sub-17, o sub-20. E aí eu olho assim para a federação fazendo torneios sub-12, sub-14, competições sub-15, 17, eu falo, cara, tem que ser uma medida de tempo com esse leque bem mais aberto mesmo, pra você poder falar assim, caramba, olha o impacto já dessa campanha histórica da seleção feminina sub-17, e que você tem ali uma grande maioria de meninas que jogam sim no estado de São Paulo e que já participaram desde sempre desse estímulo e convivência e formação na sua respectiva categoria. Que benefícios são esses para a formação que isso vai dar quando traduz lá no campo e depois na torcida e depois na bilheteria. Então eu tenho muita fé assim no que vai ser indicador e, de novo, imagina você começar um campeonato estadual que já começa com 7 marcas falando eu acredito nisso aqui. E eu acredito exclusivamente no futebol feminino. Eu tô aqui porque é o Paulistão feminino. E aí a competição ainda tá na metade do caminho, você tem 11 parceiros. Isso é muito significativo. E você tá 2 anos de uma Copa e você tem todos os jogos transmitidos, você dá... Então eu realmente, assim, tenho essa expectativa de também deixar mapas do tesouro, sabe? Tipo, cara, quem quer aqui descobrir o manual de regra do jogo de tabuleiro que a gente tava falando, assim? Acho que dá para olhar para 10 anos de departamento do futebol feminino que começa com a Aline Pellegrino e tentar se identificar nessa lógica de 10 anos para falar, pô, tem um caminho de crescimento exponencial para poder seguir, se inspirar, aprimorar. Então, eu tenho muita fé, eu sou uma eterna otimista. E aí, dentro disso, quais os principais gargalos que você vê atualmente? Óbvio, a gente está falando de uma jornada que tem toda uma estrada, mas quando a gente fala de categorias de base, né? Porque a famosa frase da quantidade extrair a qualidade, um país como o Brasil, né? E eu imagino ao redor do Brasil a quantidade de meninas que não têm interesse, às vezes não têm oportunidade. Onde é que você vê que estão os principais gargalos atualmente, na formação? Que a gente poderia, de repente, tentar acelerar um pouco essa jornada que você falou que tem uma estrada. Meu cérebro, ele, às vezes, costuma pensar sempre em grandes conceitos, tá, Jordan? Então, assim, sem dúvida, o primeiro, ele é um gargalo de cultura. E depois ele é um gargalo de estratégia. Então, a gente ainda está formando a cultura de compreender que precisa também inverter um pouco essa pirâmide, começar a ter quantidade, seja de competições de base ou de meninas praticando qualquer esporte. Para depois a gente pensar no como está sendo feita a construção dessa cultura. Então, eu acho que a gente ainda é marcado muito por esse movimento que o Eric comentou em 2019 de, cara, agora passa a ser obrigatório, então precisou ter um pouco, né, de decreto para você começar a fazer um incentivo um pouco mais firme nessa frente. E eu acho que naturalmente isso vai se traduzir para desafios de oportunidade, desafios estruturais. Eu quero te dar 2 exemplos. Outro dia eu estava numa mesa, assim, só com advogados, conversando. Advogados que estão muito acostumados a lidar justamente em Tribunal de Justiça Desportivo. E eventualmente você vai ter algo tão simples quanto multa por atraso de retorno para o segundo tempo do jogo. Aí, cara, por que esse indicador tá tão grande? Eu falei assim, gente, vocês já entraram num vestiário? Vocês sabem que, em geral, você só vai ter uma cabine para essa menina no intervalo fazer xixi? Aí como é que você vai com 23 em súmula, no intervalo, hidratação, não sei o que, falar que vai dar tempo de todo mundo ir no toalete? Algo tão simples quanto isso. Então pode ser que um desses efeitos seja o atraso, porque estruturalmente não foi pensado para isso. Então essa é uma das medidas. A outra que eu acho, cara, aí para mim é o maior dos mapas do tesouro para já ser a solução e não falar só do problema. É emocionante pegar um documento que se chama licenciamento de clubes ou licenciamento de competições. Então imagina que a gente está na federação construindo a cultura, ainda numa lógica de cima para baixo, então da categoria adulta querendo descer.
você construir ali, literalmente assim, frases que simbolizam recomendações ou exigências que o clube tem que cumprir para jogar o Paulistão feminino. E isso vai desde o critério administrativo ao estrutural, ao financeiro, e aí você começa a entrar mais no detalhe, porque a beleza do licenciamento é que ele vale aquele ano, aí você tem que revisitar para o próximo. Cara, pode aumentar o sarrafo dessa exigência ou dessa recomendação. Pode mapear e trazer o clube para a roda para conversar e te falar, pô, você já tem isso, então no que vem vai todo mundo ser obrigado a ter. E ali você consegue empoderar, às vezes, o gestor do feminino, que usa isso como um argumento interno para falar, ó, puxa, ou é isso, preciso fazer, estão me cobrando aqui. Ou você começa a dar esse direcionamento de falar assim, cara, isso vai melhorar a tua gestão interna. A hora que você olha para o licenciamento e você vê, puxa, tudo isso que eu tenho que cumprir do ponto de vista de saúde e performance, é tudo isso que eu preciso cumprir do ponto de vista de desenvolvimento social. Então, assim, é letra no papel que você pode transformar. E eu realmente fico sonhando em isso ser um recurso que cada estado, que cada competição, seja ela masculina, feminina, de base, use a seu favor. E só para dar uma dimensão, assim, o primeiro ano desse documento era o que todo clube já fazia. Tem um treinador, tem um auxiliar, tem um preparador de goleiras, tem um lugar para treinar, um campo para jogar. Simples. Só botamos no papel o que todo mundo já fazia. E a cada ano você vai subindo o nível. Então, acho que para cada gargalo assim que eu vejo, cara, existe solução, Jorge. E existe uma maior irmandade, se a gente pode dizer assim, entre os clubes, por entender... Porque no futebol masculino, enfim, a gente já discute aqui há muito tempo essa questão de liga, que não sai, que isso, que aquilo, que os dirigentes entre eles têm um nível de competitividade tão torto que eles não entendem que algumas coisas precisam ser caminhando junto. No feminino já tem você acha que existe uma união maior de entender que tudo isso vai ajudar que todo mundo suba um pouquinho o degrau? Acho. Eu vou te dar exemplos práticos de como isso se manifesta. Eu não estava na federação, mas eu conheço as lendas da história. Imagina que quando a federação vive uma revolução comercial, e isso se alonga a futebol feminino, e né, era o próprio Paulistão feminino, ele dependia de lei de incentivo para acontecer. Sim. E de repente você está ali fazendo essa revolução comercial e você consegue, a partir dali, fazer a competição ser financeiramente sustentável. Você passa a ter cotas de participação para os clubes, você passa a ter premiação para os clubes. E desde 2022 para 2023, isso vem só melhorando, assim, numa realidade financeira como consequência de patrocinadores, detentores e a voz dos clubes sempre sendo preservadas. Eu conheço as histórias de conselhos técnicos do Paulistão Feminino, em que tinha ali a apresentação dos projetos de um aumento, de uma premiação de um ano para o outro, e era um lugar de muita unanimidade deles entenderem que a premiação ia começar a ser aumentada de baixo para cima. Então, o último colocado vai ganhar um pouquinho mais e essa proporção para você não fazer o campeão e o vice-campeão dispararem. Então, cara, hoje o Paulistão ele tem uma realidade assim de o campeão tá ali em 5 vezes o que ganha o último colocado, considerando essa receita da premiação versus o que todos ganham igualmente de cota de participação na primeira fase. Eu fui puxar os dados da Libertadores Feminina, esse número é 40 vezes maior o que o campeão ganha em detrimento dos outros que morrem ali na primeira fase. Então você contribui, além de já ter uma disparidade técnica de competitividade, você passa a fomentar uma disparidade financeira. Então essa para mim é uma primeira medida do que os clubes paulistas sempre tiveram de maturidade, de comprar essa briga junto e falar vamos começar a aumentar de baixo para cima. E outras que vão sendo traduzidas na hora que você chega para fazer, a gente lá chama de encontro de ideias, antes de entrar em conselho técnico, pô, vem aqui, troca uma ideia, como foi o último ano, o que você acha desse ano? Esse ano a gente mudou o formato, como foi importante ouvir os clubes, pô, tá duro jogar um turno só, a gente precisa de turno e retorno porque isso está fomentando a gente a aplicar goleada, porque a competição está sendo decidida no saldo de gols. Qual que é a margem para a gente mudar formato, fazer turno e retorno, ter mais equilíbrio? Então, os clubes têm essa noção, assim, de querer o melhor para o todo. E aí eu tenho uma fé, Eric,
Eu não sei em quanto tempo, e esse é um exercício que às vezes eu nem tento ficar brincando de prever o futuro, mas eu acho que o feminino está construindo a possibilidade de uma maturidade para um dia sentar e falar sobre liga de uma forma muito mais preparada, que não trave no debate financeiro e que preserve esse debate de desenvolvimento. E eu percebo muito isso quando ano passado eu já tive essa oportunidade de estar com muitas pessoas da Federação Paulista e com os clubes de São Paulo, vivendo uma imersão na La Liga e conhecendo o desenvolvimento da Liga F lá na Espanha. Cara, quando volta esses clubes da Espanha para o Brasil, eu vi ao longo de 2025 essa empatia também de um pelo outro no dia a dia, porque já se acostumaram a estar sentado na mesma mesa, tomando um café, ouvindo a tua dor, tendo espaço para falar da minha, sentindo as dores em comum, tendo a leveza para se zoar também, mas no que importa, todos muito unidos assim nessa mesma ideia. Então acho que tem algo, de novo, não tão palpável assim, ou com exemplos quando você precisa conversar, inclusive sobre aspectos financeiros, que eu vejo uma maturidade assim admirável, que eu acho que ela ainda é de menor visibilidade e pouco alcance, mas poderia ser alguma forma de inspiração, e pode ser que essa união venha da luta, venha da dor, mas hoje em dia, pelo menos nesse micro-universo aí de futebol paulista, eu acho que vem de perspectivas de futuro, mais do que de apego da dor do passado. É possível viver do futebol feminino no Brasil? Olhando o ecossistema, pegando jogador, jogadora, comissão técnica, é possível? É possível, não é a realidade da maioria ainda, mas é possível. Hoje, se você faz um recorte de times do Paulistão Feminino ou de clubes da primeira divisão nacional, é possível. Isso se alonga a quem está dentro de campo, a quem está compondo comissão técnica, quem está ali trabalhando no papel de gestão. Mas até muito pouco tempo atrás, isso não era a grande realidade e ainda não é uma realidade unificada, assim. Ainda não é, infelizmente. Vou te trazer o exemplo da Taça Paulistana, que é outra competição de categoria adulta que a gente realiza. Os jogos são propositalmente nos finais de semana. Porque a gente sabe que dessas equipes que jogam Taça Paulistana, podem ter, sim, atletas e profissionais que durante a semana estão fazendo outra jornada. E é caminhando na direção de querer realmente profissionalizar para que essas pessoas tenham a oportunidade de viver somente de futebol feminino. Mas eu não vou aqui, cara, viver num país, né, Alice no País das Maravilhas, de achar que todo mundo já vive de futebol feminino. Mas é sim uma possibilidade. E sempre me emociona quando eu penso em quem mais está no time do departamento de futebol feminino, que é a Camila Alcântara e a Vitória Pissolato. As duas entraram como estagiárias na Federação Paulista. E ao longo dos anos foram efetivadas e gente jovem, geração 96 e 2002, que vivem de futebol feminino desde o princípio das suas carreiras. Então tem também algum aspecto geracional assim que é cada vez mais possível até se tornar uma grande regra para todo mundo. E já sendo dirigente, né? Já não é na parte técnica só, né? Aquilo, né? Exato, já vivem de campo, pensar estratégia. É lindo ver que a federação, assim, comprou essa visão de formar essas meninas e de efetivá-las e de ter na figura delas contribuições diretas, assim. Então, muitos dos projetos nos últimos 3 a 5 anos, elas estavam lá para idealizar, para pensar, para executar, para aprimorar. É lindo. É lindo. Kim, você trabalhou na Octagon, trabalhou gerenciando carreiras, né? Pegou o Tamires, acho que era, né, o principal cliente ali na área. Depois foi para o Cruzeiro cuidar do clube, né? Ali no movimento ainda com o Ronaldo como dono da SAF e tudo mais. Como é ter um ativo como a Tamires, por exemplo, que é uma atleta consagradíssima, talvez o grande rosto junto com Marta, né? Junto com, óbvio, né? Tem a Marta depois, né? Eu queria um Pelé, a gente não comparava, né? Põe a Marta ali na outra prateleira e tal. Mas como é que essa imagem da atleta do futebol feminino, de grande destaque como a Tamires, enfim, o que ela representa para o mercado como um todo, para o fã, para o patrocinador, para a mídia, enfim? Qual a importância desses atletas, assim?
Vamos dar um contexto, porque vocês também, eu sinto que foram testemunhas desse crescimento da Thamires e mais do que isso, assim, impulsionadores disso, né? Quando eu vivo esse período como estagiária na CBF e saio dali em 2017, então antes daquele primeiro marco global, eu tinha muito essa sensação, e não só uma sensação, mas eram fatos, os títulos das matérias eram, né, Marta, Formiga, Cristiane e companhia. E não se falava de outras figuras que não tivesse ali personificado nas três, e por muito mérito as três também, né? Para sempre, referências técnicas históricas da seleção. Mas eu lembro que essa saída, e é o momento que eu me conecto imediatamente com o Vitor Rios, foi, e claro, pela vivência dele também de CBF, acho que tinha ali uma ideia muito em comum de, o que a gente pode fazer para essas pessoas que hoje estão dentro do companhia, que não tem voz. Só tirar a cabeça e falar, tô aqui. E a Thamires, assim, no contexto de 19, ela volta a atuar no Brasil, então do Marco ela tem essa oportunidade de vir contribuir com o processo de desenvolvimento do futebol feminino brasileiro, como uma grande figura e que teve muita projeção ali na Copa. E a missão era tão simples quanto, Tatá, a gente quer ampliar a tua voz. A gente sabe que você, com esse aspecto da maternidade, está sendo buscada só no mês das mães, para falar como é ser mãe e jogadora. Quem é a Thamires atleta? Quem é a Thamires com 10 anos de titularidade de seleção brasileira? Quem é a Thamires, voz do desenvolvimento do futebol feminino, e que, com muita naturalidade, muito mérito dela, se colocava acima de si própria, né? Querendo falar pela modalidade como um todo, assim, de uma forma muito nobre, muito mineirinha também, muito humilde. Até a gente ir realmente, muito honestamente, mudando as perguntas que eram feitas para ela, porque eu lembro, assim, de às vezes ainda em intervalo de jogo, a pergunta era como é ser mãe e ser atleta, com quem tá o Bernardo. E falar, cara, ao invés de você responder também da mesma forma, a mesma pergunta, pega a frustração, mas conta outra história, ali você pode falar o que você quiser. Então, vamos mudar o que você fala e como você conta a sua história, quem você é. Vamos só te dar mais insumo para você ali se sentir à vontade. Então, ela viveu muito esses marcos, né? De ser atleta, de ser voz, de ser mulher, de ser mãe. A gente foi tentando preencher cada uma dessas caixinhas, assim, com muita naturalidade. E depois, acho que desse pilar da comunicação muito bem posto, teve um trabalho muito silencioso, assim, de maturidade do pilar de gestão patrimonial dela, que até hoje ela segue lá no Family Office do Ronaldo, e me emocionou muito quando ela, pela primeira vez na vida, comprou o próprio imóvel, sabe? Que conquista maravilhosa ver uma atleta em atividade, assim, podendo dizer, cara, agora eu tenho meu patrimônio e aqui eu vou constituir a minha família, até a gente chegar nesse pilar de negócios, e aí começar a estabelecer relações com marcas, que dependeu muito também dela comprar essa briga de que a gente queria fazer menos coisa pontual, que às vezes isso poderia até significar menos receita para ela no curto prazo, mas que a gente escolheria com muito cuidado aquelas marcas que iam entender o posicionamento dela na modalidade a ponto de se tornar uma embaixadora, e às vezes mais do que uma embaixadora nacional, uma embaixadora global, como foi o caso com Gatorade, com Rexona, com Puma. Então ela teve muita fé e muita coragem, assim, de comprar uma ideia de longo prazo, que infelizmente não é o estímulo que elas recebem, a oportunidade que elas recebem de ter que agarrar qualquer oportunidade que aparece, poder fazer escolhas muito bem feitas, que fizessem sentido para a história dela e que não fossem só do ganho financeiro. E acho que não à toa ela construiu, assim, essa reputação e essa credibilidade que é absolutamente merecido. Então, eu penso muito, para de fato responder a sua pergunta, assim, só existe Thamires porque ela um dia viu Cici na TV jogar pela seleção feminina. E isso já te diz tudo. É a imagem de um ídolo, faz isso criar sonho dentro das pessoas que ninguém tira, assim. E aí, claro, cada um vai seguir o seu caminho, a sua trajetória, mas ter essa referência do ídolo, da ídola, é muito importante num aspecto aspiracional. E depois, cara, acho que a cada dia também eu tô vendo esse mundinho futebol feminino mais profissional na gestão das próprias imagens e carreiras, e claro, muito trabalho ainda que precisa ser feito,
mas está acontecendo, tem movimento. Isso é importante. E aí, dentro disso, por exemplo, pega o Corinthians, né? Super vencedor, né? Existe um ambiente colaborativo no qual, por exemplo, não partindo do princípio que o Corinthians seja o modelo, mas é algo realmente muito representativo o que vem acontecendo no futebol feminino do Corinthians. Existe um ambiente colaborativo entre, por exemplo, os clubes, no qual se trocam experiências, dicas, sugestões, ideias, para alavancar a modalidade como um todo, alavancar os outros clubes também como um todo? Existe esse tipo de movimento ou é algo assim muito a partir de iniciativas individuais ainda? George, talvez há alguns anos a resposta seria um sonoro não. É tudo muito individualizado, pontual. E hoje eu realmente enxergo mais do que predisposição, uma proatividade de que isso acontece. Eu vou te dar um exemplo de como isso se manifesta no dia a dia, a gente está vivendo isso neste momento. Talvez há alguns anos, quando chegasse o momento de falar sobre calendário da próxima temporada, isso não fosse uma construção coletiva. E hoje em dia é. Então você pega um histórico assim da própria CBF, reunindo os clubes para ouvir as perspectivas. Esse ano mesmo, em 2025, ainda que o calendário tenha saído de uma forma mais tardia, todos os clubes de futebol feminino estavam reunidos com o presidente da CBF, podendo trazer ali as suas impressões e pedidos e melhoria e escutar de volta também. Isso já é a marca mais natural da Federação Paulista, que assim recebe nos momentos que são oficiais e nos momentos que são de pura troca, de vem aqui que eu quero te escutar. Então, o calendário da Federação Paulista só é executado no futebol feminino quando a gente escuta mesmo os clubes. E esse ano, o que eu pude ver é os clubes de São Paulo naturalmente se unindo para poder colocar ali as suas premissas, o que foi bom, o que acho que pode melhorar, onde dá para costurar, mas de uma forma muito natural, eu vi clubes de outros estados também se reunindo para conversar sobre ideias de calendário. Isso foi maravilhoso. E algo que eu acho que só demonstra assim, o potencial de quão melhor fica o resultado final quando você tem esse tipo de troca. Então, talvez a realidade no passado tenha sido de movimentos muito pontuais ou encabeçados em figuras e escudos muito específicos. Isso está se transformando cada vez mais no movimento mais natural possível, assim, de vamos dialogar, a gente precisa estar alinhado em premissas, estratégias e, às vezes, o que é o melhor para mim não é o melhor para o todo, então eu vou defender a ideia do todo. Essa maturidade eu realmente consigo destacar assim como embrionária, mas está acontecendo. Que bacana. Importante, né? É um movimento importante, né? Sim. Muito importante. Sim. Até o Thiago Pinto comentou, né? Na entrevista que ele falou que nos Estados Unidos, né? É natural, né? A colaboração, né? A troca é... Não, mas é interessante, é o que a Kim falou, né? Existe um movimento de... Vamos lá, vou melhorar a frase. Não existe um movimento de criação de liga. Existe um movimento que conceitualmente se assemelha ao conceito das ligas esportivas americanas, que são as principais do mundo, né? Que é exatamente, vamos tentar equilibrar tecnicamente a partir de um equilíbrio financeiro. Né? Existe a preocupação com o equilíbrio financeiro. E a gente já começa a ver, e eu acho interessante, a gente deu na máquina outro dia a reportagem, que a Amanda Gutierrez foi vendida pelo Palmeiras, o dinheiro vai ser usado em infraestrutura do futebol feminino, né? Então, é um pouco essa visão de que não só precisa ser autossustentável, como precisa ter investimento, né? A gente está chegando nesse estágio dentro dos clubes? Eu acho que sim, especialmente porque o recorte também da gente poder olhar cases de referência como foi esse da Amanda Gutierrez, talvez seja um primeiro movimento tão declarado de, olha, a receita que eu tive está sendo diretamente reinvestida em melhoria estrutural. Então, com todas essas letras, olha que baita referência isso se tornou para qualquer outro clube, quando houver uma venda, poder falar, puxa, será que não é essa linha que eu quero seguir? Será que são outros investimentos que eu quero fazer? Mas que belo exemplo que foi esse caso do Palmeiras.
Ao mesmo tempo, eu acho que tem muitas conquistas do futebol feminino que elas são silenciosas, que elas não se traduzem em algo que a gente enxerga, porque eu navego assim entre os clubes e eu consigo ver como de repente o aparato da área de saúde melhorou muito de um ano para o outro, mas não é algo que está todo dia ali na rede social sendo mostrado, falado e que você vê dentro dos 90 minutos de jogo, ou que você vê de repente de um ano para outro equipes que não tinham GPS, algo que parece a coisa mais básica hoje do futebol, para você poder medir ali as métricas de desempenho e fazer todo um estudo com o seu fisiologista, preparador físico, controle de cargo, o que precisa trabalhar. São coisas que a gente não vê e estão sendo investidas. Então, é claro, não é ainda a realidade de todos, mas se a gente puxa esses recortes de como era 10 anos, como era 5, como era o ano passado, como está sendo 2 anos atrás. É absurdo. E esse investimento também, cara, emocionante, assim, quando eu menciono o que se tornou essa revolução comercial que a federação fez com o futebol feminino, e a gente vai crescendo esse número de patrocinadores e melhorando a cada ano a negociação com os detentores, a gente se planeja financeiramente para organizar as competições, já ajudando o clube, pagando as ambulâncias, pagando a arbitragem, pagando ali a operação de jogo, tudo que é essencial para uma partida acontecer, inovando com câmera na árbitra, inovando com multiball, fazendo uma série de pioneirismos, bota o VAR na semi, bota o VAR na final. E de repente esse ano a gente fala assim, cara, que sucesso comercial a gente teve. Geramos mais receita, inclusive, do que o nosso planejamento já nos proporcionava de cota de participação para os clubes e de premiação. Ei, clubes, vocês vão ganhar uma cota bônus. Todo mundo vai ganhar o mesmo valor no Paulistão Feminino e na Taça Paulistana. Fruto de todo esse trabalho que ao longo do ano foi superando a nossa própria expectativa comercial. Então, cara, toma aqui um pouquinho mais de dinheiro. Reinvestindo no produto, assim como o Palmeiras reinvestiu. Devolvendo para os clubes. Falando assim, só existe o sucesso comercial porque vocês estão trabalhando para isso, melhorando a cada dia o projeto de vocês, cumprindo o licenciamento, que no Paulistão é excludente. Tem 8 vagas, amigo. Vão jogar os 8 clubes que tiverem melhor cumprindo cada item. Até porque isso vai gerar mais receita, que no fim vai reinvestir. Seguindo essa lógica, quem tiver na Paulistana, por exemplo, é beneficiado, né? E poder devolver isso e falar, cara, vocês, clubes da Taça Paulistana, também tiveram seu mérito para esse crescimento econômico, a gente vai também destinar o mesmo valor numa cota. Então, tudo isso, assim, acho que dá um pouco dessa dimensão de ciclo, né? E que a gente não para, e já estamos com a cabecinha no ano que vem, mas pensando muito de, pô, olha só como o nosso planejamento teve até expectativas sendo superadas e tem outros caminhos que a gente quer continuar sendo pragmático, cuidadoso, para poder fazer da melhor forma possível. Então, é emocionante, assim, poder chegar ao ponto de devolver para o próprio produto o que ele está sendo possível de gerar. O que as marcas não olhavam há um tempo atrás e elas olham hoje para o produto futebol feminino? E onde é que está o nível de amadurecimento das próprias marcas em relação a esse olhar? Para que elas estejam no produto. Eu adoro esses temas, né? Eu lembro de, há muitos anos, assim, ter montado a planilha mais simples de Excel, que eu mapeava os 16 clubes da Série A1, todas as possíveis propriedades em uniforme de jogo. Esse era o recorte. E aí eu listava, assim, quais eram os segmentos e as respectivas marcas em cima de cada propriedade e se todos os clubes de fato tinham essas propriedades sendo comercializadas. E eu tentava encontrar um padrão, assim, e parecia muito aleatório. Tinha marca de construção, tinha marca de banco, tinha marca... Mas você via muito pouco, assim, marca que dialogava com o consumo de mulheres. Ou marcas que estavam ali naquela conversa e naquele clube para uma construção de posicionamento do território que eles iam falar. Parecia muito aleatório tentar analisar, assim. O que eu consigo ver de movimento muito recente é você passa a entender um pouco melhor que público é esse que acompanha o futebol feminino, que ainda é majoritariamente feito de homens, mas que você tem mais presença de mulheres também ali buscando chegar nesse equilíbrio. E, cara, isso aconteceu não só em relação a patrocinadores do Paulistão Feminino, mas eu vi muito em clubes, assim, quantidade de marca de bem de consumo, seja da criação da ocasião de consumo,
bebida, comida, chocolate, chiclete, a marcas que estão literalmente comercializando, se posicionando no território das mulheres. Marca para produto de cabelo, marca de maquiagem, marca de absorvente, marca de creme. Então, essa mudança eu consigo ver ao longo dos anos. E também eu acho que tem outros cases, assim, de marcas que estão entendendo dentro das bandeiras que são possíveis, que o futebol feminino te abre, que se você quiser se posicionar pelo viés da competitividade e do alto rendimento, você vai poder. Se você quiser se posicionar com um pezinho ali no ESG, querendo falar de questões sociais, você vai poder. Se você quer se posicionar até como a Aramis se posicionou, marca de vestuário masculino. Patrocinando exclusivamente competição feminina, entendendo que o homem que assiste futebol feminino é um cara renascentista, portanto ele compra na minha marca e é nesse caminho que eu vou dialogar com ele, não através do futebol masculino. E claro, vamos ser real, uma questão de tamanho desse investimento, tamanho da cifra. Investir no futebol feminino e entrar no território futebol, no território esporte, ainda é uma escolha mais em conta do que buscar essa mesma propriedade no futebol masculino. E aí eu acho que o que a galera agora tá fazendo um pouco de conta é qual é a medida do retorno que eu quero. É só disposição de marca, exposição de mídia, para eu poder dizer que o meu alcance foi de X milhões e o meu ROI em cima disso é isso? Ou eu quero poder chegar no fim do ano e falar assim, cara, olha, o meu ROI de visibilidade foi esse, eu impactei um alcance assim, mas eu contribuí diretamente para a formação de X treinadoras, contribuí diretamente para a formação de X gestoras, eu impactei X mil meninas em categorias de base. Então, eu acho que tem algo ali em algumas marcas também que estão acordando e falando assim, pô, eu quero no final do ano que o meu relatório tenha medida de impacto e não só de visibilidade. Eu acho que essa é a grande mudança de chave para quem está chegando com mais força e ficando no futebol feminino. É um patrocínio ESG, né? Ele ajuda nos indicadores, né? Ajuda. Eu, inclusive, já tive muitas conversas assim, de uma forma muito natural, porque isso já foi a minha vida. Às vezes tentando não negociar só com a área de marketing. Falando, mas você não tá entendendo. Aqui eu sou uma plataforma ESG para você. Eu não sou só um canal de exposição de mídia, exposição da sua marca. Então, nos interessa ampliar um pouquinho o debate, não ser só uma campanha pontual e poder ajudar, inclusive, o teu time desde a criação da campanha, quando for possível. Então, leva mais tempo, você gasta mais saliva. Mas, em geral, a chance de você acertar, assim, numa medida de impacto um pouco mais duradoura, assim, eu acho que tem feito olhos brilharem aí no mercado. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a questão da sustentabilidade do produto futebol feminino a partir do desempenho esportivo. A gente tem uma cultura no Brasil que é uma cultura muito de torcer para aquele que vence. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha o futebol feminino do Corinthians, que é um projeto vencedor, muito provavelmente, analisando uma série de variáveis, mas principalmente dentro de campo, pelo seu olhar, é um projeto que ele já está consolidado, olhando pelo viés do público consumidor, que é o fã, o torcedor, em relação a se o futebol do Corinthians deixar de ser vencedor como ele é, o futebol feminino, eu vou continuar a apoiar, a estar lá, a comprar os produtos, a torcer, como ele faz com o futebol masculino. E isso também olhando para os outros clubes do futebol feminino. Você já enxerga esse caminho, pelo menos, ou ainda algo muito distante? Eu enxergo o caminho, sem dúvida. Inclusive, eu olho assim para o que foi a reta final de um Brasileirão A1. O tamanho da rivalidade, para mim, é a medida de crescimento. Porque se tem mais gente se importando em fomentar a rivalidade, é porque mais gente se importa. Então, acho que sim. E o torcedor quer ganhar, independente. E eu sinto isso independente do escudo. Acho que a gente tá ali numa construção, né, até disso ser indicador, mas eu realmente sinto que na hora que vai ter um clássico aqui em São Paulo, importa muito. Mesmo que um tenha a hegemonia, como é o caso do Corinthians, ou como você vê a tradição da Ferroviária, que não é só tradição, tem muito título ali de Libertadores, de Paulistas, de Brasileiros, como é também esse crescimento do Palmeiras, campeão de Libertadores, né, os últimos paulistanos ali também chegando de uma forma competitiva, hoje importa muito. Então acho que esse caminho
tá indo para um lugar muito consolidado. Eu acho que o Paulistão teve ali na sua premissa de 2025 falar, cara, se a gente faz turno e retorno, a gente dobra o número de clássicos, é mais chance do torcedor também ter esses momentos ao longo do ano que vai falar assim, pô, é o clássico, me importa, eu quero assistir, eu quero acompanhar. Mas eu também trago essa resposta para... Esquece o clube agora já tão bem posicionado no seu tamanho de camisa. A gente acabou de ter a final da Taça Paulistana. Pinda contra Mauaense. Que emocionante ver que na hora que o Mauaense tá ali recebendo a medalha de prata e ganha o troféu de vice-campeão, eu ainda não tinha visto isso numa competição nos meus 10 meses de federação. Essas meninas pegaram o troféu de vice-campeão e elas não paravam de celebrar. Porque elas sabem como esse projeto viveu essa transição até poder bater numa final. E falar, olha a vida que a gente agora pode sonhar em ter pra frente. Então, assim, eu fiquei muito feliz de não esperava, talvez pelo que a cultura do futebol brasileiro fica ensinando pra gente, mas eu fiquei tão feliz de ver essas meninas celebrando a medalha de prata, um troféu de vice-campeão, e vendo também que essa vaga chegou para elas na última rodada, contra um tão histórico São José, que ficou de fora do Paulistão e que está buscando o seu caminho para se erguer. Então, eu acho que esse lugar de se importar, ele também tem sido construído de uma forma muito local e regional, que às vezes não chega assim para a gente, mas tem muito projeto crescendo com esse viés de futebol feminino. A gente teve um caso histórico na federação esse ano, de ter um clube filiado só de futebol feminino, que é o SESI. O SESI tá ali, só joga não só futebol feminino, mas só base feminina. Ano 1 deles como filiado. E você tem outros, Centro Olímpico, projetos dedicados. Então tá acontecendo. Só não sei o quanto a gente de fato assim consegue, né, no meio de tanto estímulo, perceber. Mas tem algo sobre essa mobilização que faz o torcedor se importar, e eu tenho certeza que a galera do Mauaense que viajou para Pinda e estava lá torcendo, já estão pensando no ano que vem, que eles vão querer uma revanche, que eles vão querer apoiar mais, que eles vão querer estar perto. Então é muito especial, George, mesmo. E Kim, como que vocês fazem hoje a gestão do Paulistão? Vocês que tocam, como é que é? Dentro da federação mesmo? É tudo interno? Tudo interno. Não é terceirizado como é no Paulistão masculino? O que você chama de terceirizado, perdão? Com a Live Mode, coisa assim, ou a gestão comercial do evento é interna? Não, a gente também tem nessas duas frentes de parceria, assim, sem dúvida. Eu acho que é isso que possibilita a gente fazer essa centralização dos direitos de transmissão. Então, hoje, o dia que a gente está gravando, tem um clássico Palmeiras e Corinthians hoje à noite. Cara, você vai ver ali na transmissão um túnel especial de ativação de Subway, que é um sandubão gigante, que as atletas vão entrar, que a gente vai ter pela primeira vez no Paulistão Feminino, o Steadicam pegando a comemoração do gol das atletas, assim como a gente teve câmera na árbitra. Então, muito dessas inovações, assim, elas se alongam para o feminino. Lógico. Também. Para nós é muito bom poder ter parceiros estratégicos que, enfim, né, seguindo ali o que a gente entende como premissa e como importante, tá do nosso lado. Muito bem. George? Sim? Aqui tem horário. Ah, tem horário? Tem. Portanto, eu tenho reunião, né? Mais que horário, puxa, é reunião. Tem reunião. Tem reunião, então chegou a sua hora. Dele, o inigualável, o incomparável, o sempre imprevisível momento George. Em qual momento da sua vida pessoal você foi muito maltratada, respirou profundamente, não revidou e perdoou? Imprevisível mesmo. Sempre. Sair desta cabeça brilhante e lustrosa. De vez em nunca sai alguma coisa. Olha que louco, isso aqui vai virar quase uma sessão de psicanálise, né, George? Eu tenho muita dificuldade de apontar um momento que isso tenha acontecido diretamente comigo, porque eu acho sim que tem privilégios e privilégios também geracionais, mas os momentos que mais me maltrataram são quando maltrataram as outras, as que estavam do meu lado, as que vieram antes de mim. E às vezes é também sobre perceber, né, os benefícios de poder estar chegando no futebol feminino nesse momento,
que as dores que outras mulheres e pessoas que já passaram não chegam mais dessa forma. Então, acho que os momentos que eu sinto isso é quando isso acontece com outras pessoas. Ainda. Eu penso isso na perspectiva de clube, porque eu sei o quanto ter ali a figura do Ronaldo possibilitava construções que não representam a média do que é permitido ser feito Brasil afora. Eu tenho essa consciência também do que a Federação Paulista permite de incentivos e que não é a realidade de quem está aí pensando competições em qualquer outro lugar. E as minhas dores, elas são mais de ver a dor das outras mulheres, especialmente. Acho que sofrem esses esmagamentos estruturais, que sofrem os preconceitos, que a segunda chance nunca chega, às vezes nem a primeira é concedida. Então, acho que esses momentos são os que mais me marcam e que aí eu acho que só reafirmam o que eu sinto realmente com muita naturalidade de tipo, cara, não tem outra escolha, tem que te honrar. Porque se eu tô tendo essa vida que ela é mais fácil e melhor, é porque você já teve que ralar muito. Eu tenho muito dessa troca ali com as meninas que estão no dia a dia comigo, porque eu sei que elas também sentem isso. De que 5 anos atrás, 10 anos atrás, ano passado, era muito mais difícil do que é hoje e do que vai ser amanhã. Então essa seria a minha melhor resposta para você, para essa pergunta absolutamente imprevisível. Não esperava que você ia ser tão profundo assim, George. Ainda bem que ela não esperava, porque realmente eu não sou mesmo. Não. Eu achei que a gente George, ia terminar não, assim. ele é complexo, ele é um momento para pensar. E eu ia fazer uma pergunta para você que a gente acabou, eu fiz ela antes de começar, e você falou, guarda, como é que tá sendo a experiência atual na federação? Incrível. E eu acho que teve sim, fruto até dessa resposta, quando você não precisa pensar em um único escudo e você pode pensar em todos. E você pode pensar na competição. Então isso para alguém que em algum momento decidiu viver de futebol feminino, poder pensar no todo é maravilhoso. E aqui eu sempre faço questão de lembrar as palavras da senhora Aline Pellegrino, que há muitos anos eu ainda estagiária, ela me falava assim, competição é a chave do tesouro. Competição é o que destrava o desenvolvimento. E eu entendia, mas acho que eu não sentia. E agora não dava para ter essa percepção também. Agora né? eu entendo exatamente o que ela quer dizer com isso. E foi lindo poder trabalhar em função de um clube, mas é muito mais especial poder dar a mão para todos e falar, bora junto, galera. Então tem sido incrível, as pessoas lá também, acho que fomentam um desafio intelectual que eu preciso disso, eu preciso, assim, estar diante de pessoas que estão a fim de querer fazer algo novo e algo mais. Tá sendo muito especial, Eric. Momento, Eric. Você foi também. Tinha que ser. Não, mas é porque era aquele momento que precisava, né? A gente precisava chegar nesse instante de falar e tudo mais. Mas, bom. Masterclass. Não, monstro. Isso o que é isso? Só uma aperitivo do que discutiremos na próxima segunda-feira, a partir das 8h30, começa nosso kickoff ali de chegada da galera. 8h30, agora eu não lembro mais se era 8, 8h30, tudo bem, eu vou estar lá desde as 7. Quem chegar vai ser muito bem-vindo na SPM. Eu estarei lá tomando Fora o futebol feminino, aqui também já vai ter chegado lá. Aquela resenha, muita gente, pra gente poder discutir exatamente um pouquinho mais e nessas diferentes perspectivas, cases de Nike, Amazon, traremos as vibradoras com pesquisa muito legal que a gente montou junto com elas para entender um pouquinho o público, como ele tem sentido, um pouco dessas percepções que a gente tem, mas que foi um prazer enorme, gigantesco. Eu sabia que ia dar bom quando ela viesse aqui. Prazerzaço ter Já tinha um tempo a cada X anos a gente vai renovando essas. E, cara, eu quero muito agradecer, porque vocês dois têm uma curiosidade também tão natural sobre futebol feminino, e eu acho que vocês, de novo, mais do que testemunhas desse desenvolvimento, vocês são catalisadores disso também. Então, em nome desse mundinho, agradeço, porque eu sei que vocês estão perto, que não é de hoje, estão sempre acompanhando, e estão acompanhando principalmente o que é medida de crescimento, né? E não do que é olhar de, enfim, século passado.
Então, acho que tem algo ali em como vocês usam a voz da máquina também que faz a gente crescer e eu agradeço. Que bom, é uma um das prazer nossas ter obrigações, é dever A amizade nosso. de vocês também. Que é isso, é um prazer, eu falo, eu amo qualquer esporte mesmo, assim, brincadeira, até alguns que eu não gosto, mas enfim, não vou falar isso. Como indústria, todos são importantes, todos têm o seu valor, e principalmente se tem gente que ama isso, se você não gosta, fica quieto. Só isso. Só isso que a gente pede, né? Não gosta, muda o canal, vai ver outra coisa, vai fazer o que você quiser. Tá tudo certo, né? Tá tudo Tá certo, tudo entendeu? certo, de verdade. certo. Meus pêsames, é legal pra caramba. Azar de quem não gosta, não é verdade? E assim, eu acho que, sinceramente, Kim, assim, obrigado, fico super emocionado por isso, porque assim, às vezes a gente não percebe, né? E a gente tem um degrau ainda a ser percorrido dentro da máquina, que é ter cada vez mais representatividade feminina, inclusive aqui em vídeo, né? E na voz de fala. A gente tenta, traz nossas colunistas, traz nossos articulistas, traz nossas convidadas para maquinistas, enfim, suprimir um pouco essa ausência, essa falha, talvez nossa, um pouco. Mas assim, se a indústria não perceber que o futuro está no esporte feminino e particularmente falando de Brasil, se tem um lugar para crescer o futebol feminino, meus pêsames, né? Você vai perder muita oportunidade. Então, por isso mesmo, na próxima segunda-feira estamos com um fórum falando do futebol feminino, algo que começou, o primeiro que a gente falou só sobre futebol feminino foi durante a pandemia ainda, que foi online, foi esse que a Tamires participou com a gente, mas que, assim, a tendência é anualmente fazermos, ajudados pelo fator Copa do Mundo, mas assim, e é muito legal ver também que a Amazon e Nike, por exemplo, fecharam o patrocínio para esse evento, enfim, a gente tem a indústria entendendo cada vez mais que vem um baita de um negócio aqui, não só falando de Copa do Mundo. A gente teve hoje, acho que aqui a aula do principal torneio que a gente tem, que é o Campeonato Paulista, né, entre clubes, vamos dizer, não em nível nacional, mas em nível estadual, sem dúvida nenhuma, e que existe um ecossistema sendo criado, bem gerenciado e principalmente bem cuidado no meio dessa história, que se a gente fala de esporte no Brasil não é tanto a regra, e aqui a gente vê que é um pouquinho. Obrigado, viu, Kim? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Temos muito a fazer. Eu acho que tem uma ideia assim que resume tudo, né? E tem sido uma mensagem global dos esportes femininos ou do futebol feminino. Não é um momento, é um movimento. É mais do que algo que parece ali pontual. Não, é movimento mesmo. Então, estaremos sempre por perto. Vai ser o primeiro slide dela. Ela deu um spoiler agora, né? Não, mas não é um momento, é um movimento. Mas sensacional. É isso mesmo. É uma transformação que vem forte e galopante na nossa indústria, graças a Deus. Ainda bem, porque tem que crescer cada vez mais em várias frentes. Faça como aqui, diariamente, maquinadoesporte.com.br. Eu adoro sacanear o nosso convidado fazendo isso. Desculpa, tá aqui. Faça da sua homepage. Isso, né? Menu favoritos. Isso é coisa de velho, né? A gente tá velho. Não, eu uso vários. Eu tenho uma lista de sites que eu preciso ler antes de começar o meu dia. Se ela faz isso. Eu duvido. Não, acho que não. Não faz, não. Vou até checar. Você vê que, pra ser justa, a Vicky salvou, assim, no menu homepage dela, o Diário Oficial da União de quando a Copinha Feminina foi publicada e aprovada, e lá está até hoje. É algo super específico, mas de muita alegria, depois de um projeto ser construído. Então é isso. Ela tem sim, é o Diário Oficial da União. Ela ainda tem um pouco de millennial dentro dela. Parece até um comportamento mais idoso do que o meu. Mais idoso que a gente. Nossa, que beleza. Não, mas e nas redes sociais, aí sim, @máquina esporte. Voltamos já. Certo? Tchau. Tchau.